Pessoal, lá no meu curso de dieta, eu até falei bastante disso. A gente fala às vezes de almoço, café da manhã, janta, quando na verdade seria mais fácil a gente chamar de refeição 1, 2, 3 e 4. De qualquer forma, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a gente vai falar aqui o que comer no almoço, porque essa refeição vai acabar existindo, mesmo que você faça lá mais tarde, mais cedo, para você poder ganhar massa muscular. Temos que começar sempre, tá sempre falando que a dieta funciona como um todo. Você viu o que eu falei no meu curso de dieta? Refeição 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque está tudo amarrado. Então você tem que fazer uma contagem dos seus macronutrientes diários, que eu já ensinei aqui no canal. Só procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer tipo de dúvida. Fitness, que o pessoal escreve nos comentários aí. Como é ganhar na Mega Sena, Leandro Twin? Eu ainda não sei. Se eu soubesse, eu tinha ganhado, mas eu estaria continuando fazendo vídeos, porque eu faço com muito amor, você sabe disso. De qualquer forma, no almoço, a gente vai fazer uma boa refeição e a gente tem algumas estratégias aqui para quem quer ganhar massa muscular. Então, uma boa refeição para quem quer ganhar massa muscular, com certeza tem que ter proteína e carboidrato, certo? E aí as pessoas me perguntam o seguinte, aluno da consultoria pergunta muito, tá, Leandrão, mas e a salada? A salada é importante, ela é boa? Lógico que é boa, mas ela tem pouca caloria e me dá saciedade. Como é que eu vou ingerir essa salada, sendo que eu quero ganhar massa? Beleza, agora nós temos algumas discussões aqui. Olha só, um almoço, em termos de fontes de proteína, pode ser utilizado qualquer tipo de fonte de proteína. Frango, carne, peixe, carne de porco magra, certo? Por exemplo, lombo suíno. Você pode usar ovos, você pode usar queijo. Queijo, Leandro, queijo não vai ficar legal no almoço. Fica. Eu gosto muito, sabe, de fazer como? Pega a frigideira, esquenta ela, deixa ela bem quentinha. Eu uso óleo de coco de spray da Growth Suplementos para não grudar. E aí eu coloco o queijo e douro dos dois lados. Fica bem agradável. Queijo branco, queijo Minas. Que você pode usar o queijo Minas, não precisa ser o light, tá? Esse pouquinho de gordura que tem a mais não vai te atrapalhar nesse processo de ganho de peso. E aí você pode consumir isso. Então veganos, vegetarianos, sempre tem opções, porque também a soja é uma excelente fonte de proteína. Valor biológico, 78. Qual que é o valor biológico do frango? 80. Então a gente sabe que está ali já. Soja e frango dão os mesmos resultados em termos de hipertrofia muscular. Escolhida a fonte de proteína favorita, você pode ir para as fontes de carboidrato. E aqui muitas opções, muitas opções. O que a gente pode pensar de evitar? Por exemplo, numa dieta de redução de gordura corporal, que inclusive o pessoal pergunta muito disso lá no Instagram, caixinha de perguntas, que eu abro todo dia. Leandrão, quais os melhores carbos para quem quer secar e tal? Os carbos para secar e para ganhar massa são os mesmos, mas, por exemplo, é muito difícil você bater a sua cota de carboidratos diárias numa dieta de ganho de peso com beterraba e cenoura. Você vai ter que comer vai ficar com uma cara de beterraba e um nariz de cenoura. E aí fica mais interessante você usar o arroz. Porque, vamos colocar aqui, cenoura e beterraba, 100 gramas, uma mistura dos dois, você vai ter 50 calorias. O arroz, você vai ter 120 calorias. Você fala, opa, vou comer menos arroz para ter a mesma caloria. Então fica mais fácil a gente utilizar o que no almoço? Arroz, macarrão, batata doce. A batata inglesa ela tem menos calorias, só que ela tem um processo digestivo mais rápido. Então você come muita batata inglesa e logo vai dar fome, muito antes de outros carboidratos. Então também é uma boa opção. Mandioca, mandioquinha, todos show de bola. Leandrão, prestei atenção que você não falou do feijão, hein? E o feijãozinho eu curto. O feijão é o seguinte, pessoal, ele tem um pouco menos de densidade energética, pouco menos de calorias por cada grama analisado. Só que o grande problema, calma, tá? O grande problema, entre aspas, é que ele é um carboidrato extremamente fibroso, o que é bom, e de baixíssimo índice glicêmico, o que é bom. Só que se você consumir em excesso, você vai ficar sem fome por muito tempo. Numa dieta de ganho de peso, pode não ser muito bom. Então você pode colocar arroz e feijão, mas tenta colocar mais arroz do que feijão. Aí, beleza. Não faz uma refeição só de feijão, que, por exemplo, num cut, numa dieta de perda de peso, só feijão é excelente numa refeição. Pode ser uma refeição só de frango e feijão? Nossa, sensacional. Só que, nesse caso aqui, mais arroz do que feijão. Então, o feijão, ele ajuda como? Tem gente que não consegue comer 400 gramas de arroz. Tudo bem, você vai consumir 300 gramas de arroz e 100 gramas de feijão, 150, vai deixar molhadinho, e aí você sabe que molhadinho é mais fácil, não sabe? Então você mistura tudo isso. Para quem quer ganhar massa muscular também, uma outra sugestão que eu deixo é, ao invés de usar bife de patinho, é bom? Lógico. Só que é mais fácil você consumir carne moída de patinho, menos mastigação, isso é melhor. Então, carnes moídas são excelentes.
Vamos falar agora um pouquinho da salada, então. A salada, ela é bem-vinda. O problema é que 100 gramas de alface vai ter 10 calorias. Aí você fala, caramba, Leandrão, 100 gramas de arroz, 120 calorias, 100 gramas de alface, 10 calorias. E aí você começa a entender que os vegetais, as verduras são ótimos para o seu organismo. Você precisa, não só por causa de vitamina e mineral, mas tem fibra, que é um pré-biótico, melhora a tua flora intestinal de trilhões de organismos vivos que têm que ser alimentados todos os dias. E o que é um pré-biótico? É a fibra. Só que também tem fitoquímicos. Por exemplo, você não vai conseguir suplementar com todos os fitoquímicos existentes. E os fitoquímicos são sensacionais para a nossa saúde. Tem fitoquímico que a gente não descobriu até hoje, o que faz exatamente o nosso corpo. A gente sabe que é bom. Então você começa a perceber que são essenciais. E aqui nós temos uma estratégia distinta. Numa dieta de redução de peso, você aumenta a quantidade de saladas e vegetais para dar mais saciedade e você come antes do almoço. Por quê? Porque você vai chegar com fome no almoço, é um alimento que normalmente, para a maior parte das pessoas, é menos saboroso, beleza? Então eu como. Quando der aquela enjoada, eu falo, beleza, agora eu vou pegar minha comida e vou comer. Porque aí sobrou só um pouquinho de espaço no estômago, eu sei que sobrou muito, mas você entendeu, pelo menos você deu uma disfarçada. Já numa dieta de ganho de peso, é o contrário. A gente vai usar menos vegetais, saladas, por quê? Porque a gente está comendo muito. Então, de micronutrientes, a gente está conseguindo abastecer nosso corpo. Porque está vindo mais comida, então eu posso reduzir um pouco mais. Ah, mas e as fibras? Poxa, você vai comer feijão, você vai comer arroz, já vai ter bastante fibra. Então você pode reduzir da salada, sem problemas. E a salada você não come antes para matar o teu apetite. Você come ou junto ou depois. Normalmente depois eu acho difícil consumir, porque a pessoa já comeu uma quantidade legal, já encheu, então você pode comer misturando. Se você acha que seu apetite é pouco, o que você faz? Fala, Leandro, está muito pouco meu apetite pro tanto de comida que eu preciso comer. Então primeiro você come toda a comida e o que sobrar você come de salada. Ah, mas não sobrou fome nenhuma. Tá bom, pula, come essa salada em outra refeição, no outro dia você vai tentando forçar, porque você precisa comer. Só que não adianta você comer salada e deixar de bater o carbo. Nesse momento não é o que compensa. Então você deixa para o final. Ou do meio para o final. Estou comendo aqui arroz. Bom, sei que já comi legal e tal. Vou misturar um pouquinho de alface aqui, uma cebolinha, uma coisinha. Sempre cortado em coisas pequenininhas, tá? Se você for pegar, por exemplo, uma rodela de tomate, você vai ter que comer, mastigar. Se você pegar esse tomate e picar ele, fazer tipo um vinagretezinho, sabe? Só que só o tomate, você mistura tudo ali, é muito mais fácil de consumir. Então, em dieta de ganho de peso, sempre tenta reduzir a pequenas partículas. Carne moída, frango moído. Não quer dizer que você não pode comer o bife. Se você tiver apetite para isso, não vai mudar nada. Estou dizendo que não tem apetite? Vamos apelar para isso. Se você tem um apetite muito baixo, eu indico que você coma peixe, tá? Por exemplo, tilápia, ela desmancha na boca, menos mastigação. Então isso também vai facilitar bastante. E o que eu posso beber junto com o almoço? Eu posso tomar líquido junto com as refeições ou isso vai me dar barriga? Galera, existe aqui algumas estratégias até que pode ser bem-vindo, como pode ser uma péssima condição beber junto com uma refeição. Como é um assunto um pouquinho mais extenso, eu vou deixar aqui neste vídeo, certo? Para você dar uma conferida.